Gênesis, a nova humanidade. Transhumanismo, pós-generismo e o reinício da pós-humanidade. Como não ser engolido por uma agenda anti-humana e o que fazer para reverter os planos em andamento. O transhumanismo é um antigo, mas renovado movimento místico religioso carregado de esoterismo que, de maneira bastante singular, desenvolve um perfil tecnocrático com ampla justificativa cultural e científica. É longa essa definição porque ela é exatamente isso. Ele ainda carrega pinceladas de hermetismo e visa superar e transcender o Homo sapiens. Em seu desenvolvimento, processos e protocolos, essa ideologia radical varrerá tudo o que veio antes dela, nossas instituições, nossos valores, nossa sociedade. Isso vai perturbar e destruir primeiro o tecido de nossas vidas, depois elas próprias. Francis Fukuyama, de Stanford, a chamou de a ideia mais perigosa do mundo, e ele estava certo. Se você acha que a ideia é perigosa, a prática é muito pior. O transhumanismo é um movimento social e filosófico dedicado à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de aprimoramento robusto dos humanos. Essas tecnologias consistem em aspectos de muitas disciplinas científicas diferentes, incluindo biologia, cibernética, nanotecnologia, genética e outras correlatas, seguindo receituários narrativos oriundos da teologia, alquimia e textos herméticos. O termo transhumanismo foi usado pela primeira vez por um dos mais expressivos líderes do Clube X, Julian Huxley, irmão do autor Aldous Huxley, em 1957, isso está registrado, o citando em seu artigo de mesmo nome para descrever o que ele considerava ser o próximo passo na evolução humana. Desde então, a ideologia por trás do movimento transhumanista evoluiu de uma ideia filosófica para algo mais concreto, a fusão do homem com a máquina, a mistura do natural com o tecnológico, contestando a natureza e a Deus. Acredita-se que essa hibridização da forma humana com tecnologias avançadas seja o catalisador de um salto evolutivo. Os articuladores desses processos se referem a esse salto como evolução autoguiada. Esse é o sonho transhumanista de se tornar algo muito maior que o homem, algo divino, humano mais, ou plus, ou melhorado, sob o símbolo H minúsculo mais. Esse salto evolutivo é o cumprimento final do que as sociedades secretas chamam de a grande obra. Às vezes eles também se referem a isso como a pedra filosofal. O fato é que a filosofia do transhumanismo é muito mais antiga do que você possa saber ou acreditar. Suas raízes remontam às antigas escolas de mistérios da antiguidade. Essas escolas foram os precursores de todas as sociedades secretas que você possa nomear, como os maçons, os Rosacruzes, a Ordem da Estrela Oriental e muitas outras, que são inúmeras, cujos níveis mais altos se unem coletivamente em uma ordem separada comumente referida como os Illuminati. Assim temos uma sociedade secreta dentro de outra sociedade secreta ad infinito. Uma vez que você entenda que o grupo por trás do movimento transhumanista é de fato essa irmandade elitista desse padrão, então você tem que começar a pensar em algumas questões chaves. O que eles estão planejando fazer com o transhumanismo? Quem será o beneficiário disso tudo? Qual é o futuro da humanidade e até do planeta? Quais são as implicações espirituais? Quem estará no controle dessa tecnologia? Como a inteligência artificial e os robôs, androides se relacionam a esse conceito? Todas essas são considerações sérias a serem mantidas em mente à medida que avançamos em direção ao que os transhumanistas se referem como a singularidade, que se opõe que o homem e a máquina se tornam uma entidade híbrida, um simbionte pós-humano, mais máquina do que homem. Ray Kurzweil, uma das principais personalidades associadas ao movimento transhumanista e uma autoridade líder no Google, pelo menos até pouco tempo atrás, fala com bastante frequência sobre essa singularidade,
Uma de suas principais obras, que descreve alguns dos planos do movimento transhumanista, é um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Como você pode ver, as pessoas na vanguarda dessa agenda não são cegas para a realidade das implicações espirituais do transhumanismo. Pelo contrário, eles veem o aspecto pseudo-espiritual do transhumanismo em alta consideração. Na verdade, é um movimento religioso emergente em torno da agenda transhumana. Os defensores desse movimento pseudo-religioso acreditam que o conforto fornecido pelas superstições religiosas arcaicas impede o avanço e, portanto, deve ser deixado de lado. A seguir está a declaração da coisa em si, aquela que cria a tal criatura. Podemos pensar na religião como transhumanismo prematuro. A religião não é o oposto do transhumanismo, mas uma semente na qual o transhumanismo pode crescer. Interessantemente, os líderes religiosos das maiores religiões estão de acordo com isso, e até têm seus filósofos teólogos para justificar tais atos, baseados na interpretação das Escrituras. Pelo que eles escrevem em suas próprias publicações, parece que o movimento transhumanista tem uma opinião muito baixa das crenças religiosas e espirituais tradicionais. Eles as querem eliminar. Então, essa filosofia promove todos os piores aspectos do cientificismo moderno. O sistema de crenças com perfil humanista secular é a filosofia central do transhumanismo. Os principais atores desse movimento acreditam que Deus não existe, que a própria humanidade será capaz de se tornar Deus através dessa evolução autoguiada. O advento da inteligência artificial é parte integrante da revolução transhumanista. Com a inteligência artificial como uma extensão da mente humana, os defensores dessa agenda acreditam que podemos alcançar a imortalidade, isto é, existir sem um corpo ocupando um espaço digital. A ideia é ir carregando nossos dados em um computador de forma a simular o ser que, em vida, de carne e osso, existiu. A IA, ou inteligência artificial, simulará o ente, como se estivesse consciente e vivo lá do outro lado. Assim que parece ficção científica, uma distopia que logo será realidade, pois os planos para essa possibilidade já estão bem encaminhados e eles começam por te oferecer saúde, força, inteligência, longevidade, facilidades, entre outros atrativos de vida fácil, claro, mas apenas na aparência. Assim, quanto mais doentes e incapazes estivermos, mais interessantes serão as ofertas. E os principais apoiadores, os transhumanistas, afirmam que a imortalidade será obtida logo mais adiante. Enquanto isso, aparecem as notícias do desenvolvimento de interfaces de computador-cérebro por mocinhos de cinema, como Elon Musk, também chamadas de neuropróteses, que supostamente entregam ao homem a possibilidade de carregar ostensivamente sua consciência para a nuvem, para download futuro em um novo corpo, ou capa, uma modalidade biológica e o artificial. Já vimos isso em séries recentes de TV. Outra possibilidade será de transferir a consciência para o mundo de realidade virtual, como já falado, entretanto, ainda mal executado, metaverso. O transhumanismo é muito mais do que apenas aumentar sua forma física com próteses tecnológicas. Na verdade, é um veículo para tentar entender os segredos subjacentes da consciência. É um truque muito perigoso e inversivo. Como isso poderia ser realizado e compreendido sem o reconhecimento de um poder superior ou do mundo espiritual? Bem, na verdade, é tudo uma mesma coisa. Apenas mudam as perspectivas de a quem iremos chamar de Deus ou deuses. Eu sei, eu vou te explicar isso melhor em breve. Sob a superfície da aparência liviana dessa filosofia está uma antiga verdade alquímica. Essa verdade alquímica está sendo distorcida e é pelo movimento transhumanista moderno. Isso tem a ver com vários princípios conhecidos coletivamente como filosofia hermética. Então, de que forma a agenda transhumanista distorce esses antigos princípios herméticos? Para uma resposta a essa pergunta, vamos começar com o primeiro princípio hermético, conhecido como princípio de gênero. Sim,
e se está correto, os conceitos do transhumanismo e de gênero andam de mãos dadas. Para entender melhor o que eu vou dizer, temos que analisar uma agenda cultural de aparência woke que corre simultaneamente com a agenda transhumanista, uma agenda conhecida como pós-gênero. Esses dois termos, transhumanismo e pós-gênero, podem ser pensados como sendo partes de uma mesma coisa. Vamos examinar a filosofia do pós-gênero e compreender exatamente como ela se relaciona com a agenda que é o movimento transhumanista. Para entender melhor a conexão entre o movimento transhumanista e a agenda pós-gênero, vamos dar uma olhadinha na definição de pós-gênero, conforme explicado em um white paper do Instituto de Ética e Tecnologias Emergentes. O pós-gênero é uma extrapolação de maneira pelas quais a tecnologia está corroendo o papel biológico, psicológico e social do gênero. É um argumento para explicar, tentando convencer do porquê que a erosão do gênero binário seria libertadora. Os pós-gêneros argumentam que o gênero é uma limitação arbitrária e desnecessária ao potencial humano, e prevêem a eliminação do gênero biológico e psicológico involuntário da espécie humana, através da aplicação de cirurgias, neurotecnologia, biotecnologia e tecnologias reprodutivas. Os pós-gêneros afirmam que os papéis do gênero diádicos e os dimorfismos sexuais estão geralmente em detrimento dos indivíduos e da sociedade. Como você pode ver, a agenda pós-gênero exige o uso da tecnologia para libertar as pessoas das limitações do gênero binário. As palavras-chave que sempre se aplicam à justificativa transhumanista são limitação e defeito. Portanto, é como se precisássemos sermos salvos de nós mesmos, os impotentes. É por conta disso que o movimento transhumanista pede o uso da tecnologia para ajudar a humanidade a transcender as limitações de sua forma biológica. Esses dois objetivos estão interligados, já que acabar com as diferenças de gênero é acabar com as características-chave do que define o que é ser humano, que se espelha na própria natureza dessa realidade, e falando em hermetismo, no princípio da polaridade. Quando o hermetismo não interessa, obviamente não é citado. O fim da humanidade, tal como foi concebida e a conhecemos, é o objetivo por intenso desejo do movimento transhumanista. Então, você já entendeu que o transhumanismo e pós-gênero são sinônimos um do outro. Você não pode ter um sem o outro. Há também dois outros termos intercambiáveis que descrevem essa agenda dualista para acabar com o gênero e transcender a condição humana. Quando você vê esses termos sendo usados, você pode saber que eles são códigos inteligentes para o transhumanismo. O primeiro desses termos é o pós-humano e significa exatamente a mesma coisa que transhumano, em cronologia distinta. Os defensores da agenda transhumanista costumam usar o termo pós-humano para descrever o que consideram o resultado desse movimento, algo além do humano, o próximo passo evolutivo da humanidade em direção à divindade. O segundo termo que é usado de forma intercambiável do pós-gênero é um termo muito familiar em nossa sociedade: transgênero. Os defensores do movimento pós-gênero veem o transgênero como uma fase de transição do binário de gênero para algo superior, algo melhor do que as limitações do gênero biológico, um estado de existência além do masculino e feminino, um estado além do humano. O movimento transgênero é uma porta de entrada e um trampolim para o transhumanismo. Bem, isso é demonstrável a partir dos escritos daqueles que apoiam, moldam e promulgam essa ideologia através de muitas campanhas e pressões de engenharia social para levar as massas desavisadas diretamente para a singularidade pós-humana. Para quem duvida que o objetivo final do pós-gênero se alinhe com o objetivo transhumanista, esse objetivo é o fim do gênero e, portanto, também o fim da humanidade como a conhecemos. Aqui está uma citação de uma tese de mestrado sobre o assunto do pós-gênero.
A questão é se as identidades translimítrofes podem representar uma partida para uma multidão existente sob o título de um binário menos rigidamente separado, antitético, e se o binário poderia ser mantido, mas radicalmente enfraquecido, de acordo com a ideia de que a dança muda de lugar. Em seu rastro, eles não podem mais ser reconhecidos. Bem, um binário enfraquecido é o que vemos na agenda sendo feita com grande intensidade. De qualquer forma, essa é uma resposta para os transhumanistas e tecnofeministas que tendem a pensar da desigualdade de gênero como algo alojado em circunstâncias materiais do corpo, facilmente resolvida alterando o corpo com a tecnologia aplicada. E qual acolhedora para a diferença é a ideia de que, para resolver tudo, simplesmente basta que todos nós sigamos dançando conforme a música de uma agenda esotérica muito antiga. A agenda de engenharia social em torno desse movimento pós-gênero transhumano tomou força logo após a Segunda Guerra Mundial, sendo promulgada através de movimentos como o da Nova Era, bem como do movimento de psicologia transpessoal das décadas de 60 e 70. Isso foi sendo gerado de forma programada e casada para que ajustes no plano fossem sendo feitos ao longo das décadas. E como isso funciona bem? O componente da nova era dessa campanha de engenharia social promoveu a ideia de androgenia como uma forma de iluminação espiritual. Isso é, na verdade, uma perversão dos antigos ensinamentos alquímicos sob o princípio do gênero. Na comunidade psicológica, essa agenda começou a mudar a visão do indivíduo transgênero do conceito de disforia de gênero para a reconceitualização do gênero como sendo fluido ou uma condição do espectro. Em vez de o tratar como um transtorno mental, a comunidade psicológica começou a dar credibilidade a essa condição. Essas condições prepararam o terreno para o surgimento de uma nova e radical subcultura do pós-gênero de transexuais e indivíduos transgêneros, que começou a crescer e florescer. A ideologia de uma sociedade de pós-gênero agora se enraizou. Os pós-gêneros logo perceberam que a tecnologia era a sua chave final para a sociedade que imaginava, e logo essa ideologia se fundiu com a filosofia transhumanista. Os primeiros estudos em cibernética ajudaram a legitimar o potencial da agenda transhumanista. Essas duas ideologias estão tendo um efeito muito profundo em nossa sociedade nesse momento atual da história. A combinação das filosofias pós-gênero e transhumanista com o movimento da nova era criou um enorme vácuo espiritual que trouxe milhões de pessoas famintas por uma verdadeira caminhada espiritual. Isso se manifesta principalmente como uma forma de humanismo secular, combinando com uma concepção de relativismo moral. Assim, o projeto segue para que a pseudo-religião do transhumanismo seja a substituição ecumênica de todas as outras visões religiosas, se os controladores que puxam as cordas da sociedade conseguirem o que querem. E eles sempre conseguem com paciência, insistência, estratégia, perseverança e uma queda na mente humana. Tornar-se um humano plus ou melhorado será a resposta definitiva para o enigma da identidade de gênero, além de transcender as limitações da forma humana. Então, agora que estabelecemos que as agendas concorrentes do transhumanismo e pós-gênero são sinônimos, a pergunta lógica que você provavelmente está se perguntando agora é: o que isso tem a ver com o autismo? A resposta simples é tudo. Bem, estou certa de que você já percebeu a importância da tua emergência que esse conteúdo revela. Foi pensando em te ajudar a enxergar e saber como prevenir e alterar o curso desses planos, é que eu preparei um webinário totalmente gratuito com o título a seguir: Dark Aeon, Transhumanismo e a Guerra contra a Humanidade. Com toda certeza você já percebeu o calibre e importância das informações que eu vou te passar através desse webinário, portanto, não perca tempo. Clique no link e se inscreva agora mesmo e eu te enviarei as instruções por e-mail. Até lá!